Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabi, sou professor de violino e teoria musical nas oficinas culturais de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, estaremos dando continuidade aos exercícios de movimento de arco e postura com o arco. Antes de continuarmos a aula com o exercício novo, vamos relembrar um pouco o exercício da aula passada. Vocês vão ficar em pé, lembrando que todos os exercícios devem ser feitos em pé. Vocês vão ficar em pé, com o corpo reto, pegar a mão esquerda e esticar a frente do corpo. Esticando o braço e a mão, vocês vão fechar o punho. Vão ficar com a mão assim, com o punho fechado. Vocês pegarão a mão direita e colocarão sobre o pulso da mão esquerda. Após colocar a mão sobre o pulso da mão esquerda, vocês vão contar até 10 e subir até o ombro. Depois que chegar ao ombro, vão contar até 10 para chegar ao pulso. Como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que a movimentação que eu faço com a mão, quem na verdade está se movimentando é o pulso, a mão está acompanhando. É esse movimento que você fará, dessa forma. Movendo o pulso e a mão acompanhando o movimento do pulso. Sempre para utilizarmos o arco, a nossa mão ela deve estar relaxada. Então a gente precisa ter essa flexibilidade no pulso. Tudo bem? E como exercício da aula de hoje, veremos um exercício que utilizaremos na postura para poder segurar o arco. Vamos utilizar como referência uma caneta. Você vai pegar uma caneta, pode ser uma caneta de qualquer cor. Você vai pegar a sua mão direita e na sua mão direita você vai marcar os seguintes pontos. Eu vou segurar o arco aqui, dessa forma, na postura correta que eu seguro o arco. Quando eu solto, algumas partes na minha mão, elas ficam levemente marcadas, porque elas estavam apoiadas. E quais serão? Aqui no meu dedão, eu tenho a ponta do dedão, aqui nessa região. Aqui. No meu dedo indicador, eu vou ter nessa primeira falange, as falanges são essas marquinhas que a gente tem no dedo que marcam as divisórias dos nossos dedos. A segunda falange no dedo indicador, você faz uma bolinha também. Você marca uma bolinha nela. Já aqui no dedo do meio, você vai marcar uma bolinha mais próxima da terceira falange. Então, nós vamos ter os nossos dedos marcados dessa forma. E aqui no mindinho, pularemos o anelar, nós marcaremos a ponta do mindinho. Então, marcados já os nossos dedos, nós vamos pegar a caneta e começar a ligar esses pontos. Apoiar na caneta exatamente esses pontos. Então eu vou ter a ponta do dedão. O dedão, nós dobraremos ele para cima e ele ficará virado para cima, ó, dessa forma aqui. Ó. Dessa forma. Soltaremos o indicador, lembrando, apoiando a marquinha na caneta. Depois, o dedo do meio, apoiando a região da marquinha, e o anelar vai do lado do indicador, do dedo do meio, perdão. E o mindinho, com a pontinha, vai ficar em cima da caneta. Ficará dessa forma aqui. Se você olhar aqui embaixo, ó, o dedão
está virado para cima em pé, perceba que eu fiz um movimento de C, um formato de um C com a mão. Então eu não posso deixar o dedão dessa forma, dobrado para dentro. Olha aqui, assim, tensionado, tá vendo? Não posso. Tem que deixar ele dobradinho com a pontinha só para a gente fazer esse formato de C aqui, ó. E os outros dedos na posição que marcamos. Então, se tirarmos, você vai ver que as marcações que você fez, só de você já estar usando a caneta, elas vão ficar com umas leves marquinhas, por conta da pressão que você fez na posição correta. Então vamos lá de novo. Ó, pegou a caneta, pontinha do dedão, que foi onde a gente marcou, lembrando, dedão virado para cima. Ó. A mão ela vai ficar nessa posição aqui, virada para cima. Colocaremos a caneta aqui, apoiada no dedão, soltaremos o indicador com a segunda falange encostando na caneta, o dedo do meio próximo à terceira falange, o anelar vem do lado do dedo do meio e o mindinho vai estar apoiando aqui no final da caneta. E o mindinho, ó, perceba que ele não está esticado e nem reto, ele não está dessa forma. Ele não está para fora da caneta, ele está com a ponta em cima da caneta. Essa posição que usamos para segurar o arco é uma posição muito relaxada. Perceba que mesmo que eu tire a caneta, a minha mão ela já vai ficar no formato, porque esse formato que utilizamos, quando deixamos a mão relaxada, é muito semelhante. Só que uma dificuldade muito grande que temos é que não estamos acostumados com esse formato de postura. A nossa mão não é acostumada, ela é acostumada a agarrar as coisas. O violino, a gente fará um movimento de sustentação apenas, porque o peso vai estar distribuído no dedão e no mindinho apenas. Os outros dedos só estão nos dando uma base. E tá bom, mas não será apenas esse exercício. O que faremos agora? Vocês pegarão o dedo indicador, que é esse dedo aqui, e contarão 4, batendo na caneta. Como? 1, 2, 3, 4. Levantando o dedo. 1, 2, 3, 4. Perceba que eu não movimento meu braço está reto, esticado, lembrando sempre da postura. Meu braço está reto, esticado. E quando eu movo o meu indicador, eu não movo os outros dedos, ó, estão todos parados. Estou apenas movendo o indicador. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer o mesmo movimento com o dedo do meio. 1, 2, 3, 4. Levantando da caneta. 1, 2, 3, 4. Agora faremos o mesmo com o mindinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repita esse exercício pelo menos meia hora. Você vai cansar. Esse exercício não parece, mesmo sendo com uma caneta, mas ele cansa o braço. Então, cansou, para um pouco, descansa uns 5 minutos, bebe uma água. É um exercício que é cansativo e ele não é um exercício produtivo se você estiver fazendo ele cansado. Nunca faça os exercícios cansado. Se você cansar, descanse um pouco, depois repita novamente. Então vamos lá fazer mais uma vez? Vocês vão pegar o dedão, dobrou o dedão, vocês vão apoiá-lo embaixo na marquinha que fizemos na pontinha do dedão. Lembrando, é a pontinha do dedão e o dedão dobrado para cima. Ó, não podemos dobrar o dedão para fora, para cima, apoiou na caneta. Vocês vão soltar primeiro o indicador na marquinha que fizemos, depois o dedo do meio, também na marquinha que fizemos. O anelar vem do lado, não fizemos marquinha no anelar, mas ele fica ao lado do dedo do meio. E o mindinho com a marquinha que fizemos na ponta, então ele fica em pé na caneta. Ele vai ser o único dedo que não vai atravessar a caneta para baixo, ele ficará na ponta da caneta. E lembrando do exercício. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você pode fazer também com o anelar. 1, 2, 3, 4.
Com o mindinho, 1, 2, 3, 4. Muito importante, cuidado para não tensionar o braço, porque geralmente quando nós utilizamos um dedo, os outros vão querer ir juntos. Igual aqui um exemplo, se eu for levantar o indicador, o anelar não pode ir junto. Ou se eu for levantar o dedo do meio, o anelar não pode ir junto. Se eu for levantar o mindinho, o anelar não vai poder ir junto com o mindinho. E lembrando, o dedão ele não vai se mover, ele vai ficar parado exatamente nessa posição que deixamos. Olha, vai ficar um C, se você tirar a caneta, continua na mesma posição, perceba. Colocou a caneta, fica na mesma posição. Então, repita esse exercício várias e várias vezes. Esse exercício, então, nós vamos utilizar para poder estar pegando a postura de segurar no ar. Então, por aqui encerramos essa aula. Espero que todos estejam realizando os exercícios e as atividades todos os dias, pelo menos meia hora. Mas lembrando, você não deve fazer o exercício muitas vezes a ponto de fazê-lo cansado. Assim que você sentir cansado, sentir a mão doendo por conta das repetições, pare um pouco, descanse uns 5 minutos, tome uma água, depois volte a fazer os exercícios. Pois se você faz eles cansado, a tendência é o seu rendimento ir caindo com o tempo, pois sem perceber vamos saindo da postura correta. Então, por aqui encerramos essa aula e te espero para a próxima.